Mas antes, vamos começar com a tabela da Série B, porque ontem teve um resultado que foi ótimo pro Cruzeiro. O Bahia, que é o segundo colocado, empatou 1-1 com o Londrina, que é o quinto. O que isso significa? O Cruzeiro mantém uma distância muito confortável na tabela. E claro, tudo isso tem muito a ver com o trabalho desse cara aqui, ó, Paulo Pesolano, técnico valorizado, com contrato renovado. Aí eu fiquei pensando, será que dá para colocar o uruguaio entre os grandes técnicos do Brasil nessa temporada? Pode procurar o quanto quiser. Vai ser difícil achar algum cruzeirense que reprove o trabalho de Paulo Pesolano. Nada a reclamar, absolutamente nada. Tenho gostado bastante, espetacular. Ele arrumou o Cruzeiro, né? Mas também líder isolado da Série B, a 9 pontos do vice-líder, a 19 do quinto colocado. Não esperava. Tá com o pé atrás bastante. Ó, que foi desenvolvendo o trabalho dele que a gente foi tomando confiança. Números indicam mesmo um excelente trabalho. São 68% de aproveitamento no ano, 73,6% na Série B e um futebol que agrada. Do líder do campeonato! O Paulo Pesolano trouxe novamente ao Cruzeiro um modelo de jogo que a gente sempre jogou, que é um time que joga pra frente, um time de toque de bola. Mais agrada pela pegada, a marcação em cima, não dá espaço e na hora de atacar com velocidade também. Tudo isso com um time sem estrelas e que teve várias chegadas e saídas ao longo da temporada. Se fosse usar uma expressão, acho que eu usaria tirar leite de pedra. Por todas as circunstâncias e o cálculo de expectativa e realidade, o trabalho do uruguaio realmente chama atenção. Paulo Pesolano faz um dos melhores trabalhos como técnico no futebol brasileiro em 2022. Paulo Pesolano faz um grande trabalho, o melhor trabalho do Cruzeiro em anos. Não acho que dá para dizer que seja o melhor trabalho do futebol brasileiro. O melhor trabalho do Brasil nesse ano, para mim, é Abel Ferreira. Com cabeça fria e coração quente. Com esse tá realmente difícil competir. Trabalho mais longevo e multicampeão, mas ao mesmo tempo com muito mais recursos. Eu só não coloco o Pesolano como o melhor treinador do futebol brasileiro, porque assim como a Série A oferece, sem dúvida nenhuma, melhores condições de trabalho, também tem um nível de exigência muito superior. Eu acho que assim, o Fernando Diniz está indo bem no Fluminense, tem alguns técnicos aí, o Dorival também veio embalando aí com o Flamengo. Dorival recuperou o desempenho do timaço do Flamengo, já é vice-líder do Brasileirão e tem 75% de aproveitamento. A equipe está confiante, está evoluindo, está melhorando, está acreditando cada dia mais. Já Fernando Diniz tem 70% de aproveitamento com o Fluminense no ano. Está no G4 do Brasileirão e em vantagem nas quartas da Copa do Brasil. Diniz, inclusive, foi adversário de Pesolano na Copa do Brasil e fez vários elogios ao modelo de jogo do Cruzeiro. Hoje, se o Cruzeiro estivesse disputando a Série A, estaria disputando coisas grandes com esse time que eles têm do jeito que eles jogam. Não foi o único treinador adversário a se render ao Cruzeiro de Papa Pesolano. Rivais na Série B também encheram o time celeste de elogios. Encaixou bem o modelo de jogo de jogar, os atletas estão conseguindo render, acredito que na sua totalidade, muito bem dentro dos jogos. O Cruzeiro vem fazendo uma grande campanha. O Pesolano deixou o Cruzeiro muito forte, né? Muito bem treinado. Um treinador jovem, com muito futuro no Brasil e mundialmente falando. O torcedor, claro, espera que ano que vem o Pesolano esteja no Cruzeiro e competindo de igual para igual com os outros grandes treinadores do país. Não é bom nem ficar elogiando muito não, né? Tá doido, fica Pesolano. Vamos destacar a rodada na Série B do Campeonato Brasileiro, 25ª, começou ontem, que vacilo, hein? No último lance, Bahia tava ganhando de 1-0 no Paraná, aí o zagueirão chutou a bola pra fora e o goleiro saiu mal na cobrança do escanteio, aos 49 o Londrina empatou 1-1, mais um resultado que favorece ao Cruzeiro, primeiro assunto do Super FC desta quarta. Vamos Cruzeiro, vamos a ganhar. E claro, a quarta-feira do Cruzeiro é a expectativa aí por caras novas no ataque celeste. Será para domingo? Boa tarde, Fred Teixeira. Boa tarde, Dimara. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Super. Expectativa é essa. Mas antes de mais nada, mais uma vez, Cruzeiro agradece esse tropeçozinho dos adversários. Quanto mais puderem tropeçar,
melhor. O pessoal tá culpando o zagueiro, não achei que foi culpa do zagueiro, ele chutou pra fora o recurso que tinha, né? Ele tava de frente pro próprio gol, não tinha muito o que fazer, não. O goleiro que saiu mal depois, né? Adilson Batista reclamou da arbitragem, uma coisa horrorosa. Aliás, quem não tá reclamando, né? Até na maioria dos casos com razão. Essa que é a grande questão. Mas o Cruzeiro tem que preocupar em fazer a sua parte, e isso tem feito nos últimos jogos, apesar de algumas alternâncias aí na produção da equipe, tem conseguido bons resultados. E com relação à possibilidade de estreia, é realmente muito grande. E podem ser duas de uma só vez. Pode ser o Lincoln na frente, como a Dimara citou aqui, da possibilidade no ataque, e também o Marquinhos Cipriano lateral, que pode pintar no decorrer do jogo. Com essas duas possíveis estreias, o Pessolano pode promover agora 52 jogadores testados durante toda a temporada. Até hoje, 50 atletas já entraram em campo com a camisa do Cruzeiro. É o processo de reformulação. O Pessolano chegou aqui no dia 4 de janeiro, com o grupo ainda sendo montado, ele começou a conhecer aqueles atletas e foi fazendo seu vestibular na Toca da Raposa. Mas você sabe que isso é muito interessante, porque são 52, né? Se ele mexer. Todas as equipes que a gente já viu utilizar esse número grande de jogadores nunca foi pro melhor. Sempre foi porque ou estava caindo, ou o time não respondia, né? Ou contratava. Não é o caso do Cruzeiro. O caso do Cruzeiro respondeu muito bem, né? As modificações, outros foram embora, não deram certo, aquela história toda. Mas no caso dele tem se utilizado e utilizado muito bem. Tanto que a gente coloca esse número ainda falando de estreias, de possibilidades, de opções que ele vai ter. Então, para mim, é bastante curioso, porque esse número aqui, a gente só viu em time que caiu, né, que tropeçou a temporada toda, e não é o caso do Cruzeiro. Nesse caso, é um processo de reformulação e avaliação do elenco que o Pessolano foi fazendo. Desses 52 que eu citei, 18 já deixaram o clube, e um, que é o Joseph, voltou para a base do Cruzeiro. Então, é um processo de refinamento do grupo que o Cruzeiro foi passando à medida que o Pessolano e sua comissão técnica foram conhecendo o elenco. Quem não se adaptou ao estilo foi liberado para buscar um novo destino, voltou para a base, teve jogador da base que teve contrato rescindido, então são adaptações. E o Cruzeiro foi aproveitando, inclusive, a janela de temporada agora, a última da transferência, para reforçar ainda mais esse grupo. Então, pensando não só na Série B, que como a gente já fala que está bem encaminhada, mas também pensando na volta à elite pro ano que vem, que se tudo correr bem, será garantida. Agora, a expectativa maior é pelo Lincoln mesmo, Pedro. É verdade. E vamos ouvi-lo, né, Dimara? Por sinal, o Lincoln, atacante do Cruzeiro, ele concedeu a sua primeira entrevista coletiva, comentando sobre as negociações, né, para fechar com o Cruzeiro e a expectativa com relação a essa chegada depois da sua experiência no Vissel Kobe, lá do Japão. Foi uma experiência boa no Japão, amadureci muito, aprendi muitas coisas. O Iniesta foi um dos caras que me ajudou bastante lá, principalmente por causa da língua, né? E ali era mais fácil de eu me comunicar. E a negociação com o Cruzeiro foi muito boa. O Cruzeiro é um gigante. Quando falaram da proposta de vir pro Cruzeiro, eu não pensei duas vezes. Estou muito feliz de estar aqui e quero muito ajudar o clube. É isso, e ele também relembra a sua passagem pelo Flamengo e fala do desafio do retorno ao futebol brasileiro. Desafio bom, prazeroso, vim muito feliz pro Cruzeiro, muito feliz de estar aqui. Subi profissional com 16 anos, não tive sequência, né, no profissional, depois fui negociado e aprendi muitas coisas, estou bem mais maduro, né, obviamente, de quando subi, e a volta para cá é algo muito positivo. Quero ajudar o clube a manter o que eles vieram fazendo desde o começo do ano, a deixar o Cruzeiro na primeira posição, manter essa regularidade que o time tem e buscar o acesso. Obviamente que o Cruzeiro é um gigante e tem que estar na Série A, não tem outra maneira. Tá ouvindo o Lincoln, atacante do Cruzeiro, recém-chegado. Ele respondeu que prefere atuar como atacante e se já tá pronto para entrar em campo. A preferência é jogar centralizado
Hoje no treino eu joguei como 9 e um pouco mais recuado também, mas eu consigo fazer o lado, jogar aberto. Eu tô para ajudar o Cruzeiro no que ele precisar. Tô pronto para jogar. A temporada do Japão é igual à temporada do Brasil. Começa em janeiro e termina em dezembro. Tô à disposição e quero jogar, vou fazer o possível para ajudar o Cruzeiro a conseguir o acesso. E Lincoln, o novo reforço, comentou sobre as negociações para fechar com o Cruzeiro e sobre a sua experiência no Vissel Kobe lá no Japão. Muito então bem. Ele vai falar disso depois, mas eu falo. Olha o seguinte, ele foi, na verdade é um jogador que começou no Flamengo, né? Teve aquela passagem lá que todo mundo esperou, nossa, vai arrebentar e tal, não aconteceu isso com ele. Ontem até o Josias Pereira me perguntava se eu achava que era a principal contratação nessa janela de transferência. Eu acho que foi, você acha? Também, acho que sim. Você? Sim. Pelo status, né? Na verdade, aí é tudo muito teórico, né? Exato. Porque todos que vieram são expectativas que a gente tem, mas sem dúvida nenhuma, se ele conseguir voltar a apresentar aquele futebol que ele apresentou no Flamengo, no Vissel Kobe ele não foi tão bem, mas aí você tem uma história muito novo, futebol muito diferente, lá a gente sabe que tudo tem um contexto muito complicado em relação ao que se sabe do futebol brasileiro aqui, até na preparação física também. Pra você ter uma ideia, a cobrança lá é tão pequena que eu me lembro que o Ricardinho, o Mosquitinho Azul, que teve lá, ele me contou uma vez que eles estavam saindo do estádio num ônibus, sabe, Pedro? E aí que o ônibus foi parado pela torcida e falou, acabou, gente, tô aqui, vai virar o Deus dos acudos, os caras vão bater na gente, não sei o que, e eles tinham perdido o jogo. E os caras entraram e começaram a aplaudir, eles iam fazer ele falou, gente, eu tô em outro mundo, é outro mundo aqui. Então tem uma distância muito grande em relação ao pensamento mesmo do futebol, e um garoto como esse deve ter aprendido muito, né? Ainda mais pra quem saiu do Flamengo, né? Que a cobrança é gigantesca. Do céu ao inferno em um dia. Realmente. Eu não sei se no dele tinha isso, né? De fazer e aplaudir, mas são histórias interessantes do Japão. E foi uma coisa que ele citou na sua coletiva, a falta ainda, né? Muito precoce. Então, assim, queimou etapas na carreira, tudo isso conta para um jogador. Mas em termos do que ele demonstrou no início da sua carreira, atuando inclusive ao lado de ninguém menos que o Vinícius Júnior, que hoje tá no Real Madrid, mas também, era dupla. Né? É difícil, né? Por isso que eu acho que ele e pode vir a ser a principal contratação do Cruzeiro nessa janela. É isso, e o que mais a gente fala de Cruzeiro, Fred, você já quer dar a notícia do treinador agora? A boa notícia agora? Bora lá, que é importante, o Cruzeiro vai ter um reforço que poderia ficar fora, o técnico Paulo Pessolano. Paulo Pessolano seria julgado hoje no STJD pela expulsão diante do Fluminense, ainda na Copa do Brasil, mas esse julgamento foi adiado. Por quê? O Cruzeiro fez vamos dizer assim, contratou os serviços do advogado Michel Assef, que é advogado que geralmente trabalha para o Flamengo. E é o melhor. Exatamente. Ele já foi advogado do Cruzeiro antes e acho que eles estão fazendo o que tem que ser feito, porque o que esse cara conhece de STJD, vou te dizer. Conhece tudo. E aí, como ele assumiu o caso, ele pediu mais tempo para poder analisar toda a situação e o STJD acatou o pedido, então vai ser remarcada uma nova data. O Pessolano podia correr o risco de pegar 6 jogos de gancho. Lembrando que ele foi pra cima do árbitro, né? Partiu pra cima. E ele escreveu o que na súmula? Chegou a invadir o campo. O árbitro Rafael Klaus escreveu na súmula que o Pessolano chamou de ladrão, falou que a arbitragem estava roubando, usou esse termo, e que já tinha falado isso também em jogos anteriores. E que mesmo depois de ser advertido, continuou de forma exaltada, xingando, se manifestando contra as decisões da arbitragem. Então, assim, no caso do STJD, vai ser a primeira vez que o Pessolano vai ser julgado nesse ano. Mas o Pessolano tem antecedentes na relação do Campeonato Mineiro. Nós temos que lembrar da expulsão contra o Vila Nova, depois no jogo contra o Atlético, que ele nem estava no banco de reservas, foi lá xingar a arbitragem, então foi punido, inclusive ficaria fora da final do Mineiro, só pôde participar por um efeito suspensivo. Então, é uma série de situações. E ainda temos que lembrar que ainda ficará pendente a expulsão do jogo
contra o CSA. É porque foi na sequência. Que foi uma semana depois do jogo do Fluminense. E essa pior ainda, que ele chegou ainda a puxar a camisa do árbitro. Foi nessa. Que ele foi essa ainda. Então, ou seja, a torcida do Cruzeiro que se prepara, que uma hora ou outra vai chegar. Nessa primeira do Fluminense, talvez a Niscap pegue uma multa, mas nessa do CSA é praticamente impossível. Vamos aguardar. Tem que agradecer quem segurou obra, ele né? nessa do Klaus lá, que ele agarraram ele, não deixaram ele ir de fato pra cima que do ele árbitro. partia pra cima pra dele. E ele perde mesmo ali o contexto na beira do campo, uma coisa interessantíssima, porque ele me parece ser, né, nas coletivas e tal, um cara muito ponderado ali e tal, mas a beira do gramado... Mas depois do CSA ele falou que prometeu pros jogadores que isso não vai se repetir. E realmente, depois daquele jogo em diante, ele tem sido um pouco mais controlado. Quantas partidas já foram? Depois do CSA foram 4 partidas. Só pra me ter então, uma por ideia. enquanto, ele tá cumprindo a promessa. Entendi. Vamos ver. Mas até porque se ele não cumprir, aí, meu filho, pode ser Michel, Michael, ninguém vai dar conta dele lá. É verdade. Muito bem, Dimar Oliveira. Deixa eu trazer aqui, daqui a pouco, Fred Teixeira com mais Cruzeiro aqui no Super FC. Só lembrar, né, que hoje tem um outro jogo, tem Criciúma e Operário, vão jogar no Heriberto Rios, às 7 horas da noite. Aí já é confronto da parte de baixo da... E nós vamos aos destaques finais, começando pelo Cruzeiro. De volta, Fred Teixeira, o que mais você conta pra gente nessa quarta-feira, Fred? O Cruzeiro teve uma boa notícia com a alteração da data do duelo contra o Operário. Essa partida estava inicialmente marcada para o dia 9 de setembro, mas nessa data não poderia ser realizada no Mineirão, pois o Mineirão estará cedendo seu espaço para a realização do show do Guns N' Roses. O show é apenas no dia 13, mas é necessário todo um prazo anterior para a montagem do equipamento, porque o show será no gramado do Mineirão. A CBF alterou o dia, antecipou em um dia para o dia 8 de setembro, então o Cruzeiro poderá mandar esse jogo. E esse jogo especificamente deve contar com a presença de ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Na sua live, no seu canal da Twitch, ele revelou que virá para o Brasil provavelmente no dia 5 de setembro e adiantou que estará mais uma vez no Mineirão para presenciar um jogo do Cruzeiro. Como não é bobo nem nada, vai deixar para vir provavelmente, né, Dimara, quando já estiver o acesso garantido. Lógico que antes do jogo do Operário tem 4 partidas ainda. O Cruzeiro precisa de 3 vitórias. Quem sabe, quando ele chegar, o título, o acesso ele vem já vai estar festa, garantido. né? O jogo pós retorno à Série A. Eu acho isso fantástico. Acho que a pessoa pensa, entendeu? Na agenda dela. Pra que vai vir no dia, né? O povo tá vindo pra ele e fala assim, né? Melhor. Perdeu, você que é o pé frio, né? Tipo isso. Aí ele já fez melhor só. vir depois. Gente, a PC é isso, né? É isso.